Sabe quando você gosta tanto de um tema e não sabe como começar a falar dele? É o que eu tenho com o gênero Looter Shooter. Então respira fundo, pega a sua pipoquinha e me acompanha nessa loucura que eu tô querendo fazer. Sempre é bom lembrar que eu não estou portando a verdade absoluta no bolso, então caso tenha alguma meia-verdade ou uma meia-informação, por favor, se você souber, complementa nos comentários. O gênero Looter Shooter foi consolidado com Borderlands, um jogo inovador que misturava a mecânica dos shooters da época como Quake, Halo e Doom, e também da mecânica looter dos antigos RPGs, como Diablo, e dessa união surgiu um dos melhores gêneros dos jogos. Mas antes disso acontecer, a gente precisa voltar lá em 2007, quando Hellgate London foi publicado. A primeira mistura veio com Hellgate London feita pela Flagship Studios. A grande realidade é que ele era muito ambicioso. Dungeons aleatórias, loot procedural e combate em primeira pessoa. Tudo isso num jogo de 2007. Porém, muitos problemas técnicos e um lançamento conturbado fizeram com que ele afundasse. Logo depois, em 2008, veio Two Human tentando misturar um RPG de ação e tiro moderno, porém com controles travados para a época e um desenvolvimento cheio de problemas. Com isso, eles falharam comercialmente, mas provaram que a mistura tinha muito potencial. E é desse potencial que eu quero falar. Em 2009 foi lançado um joguinho com visual único e simplesmente repleto de carisma. E é claro que eu tô falando de Borderlands, criado pela Gearbox, onde ela simplesmente introduziu um mundo complexo, e esse mundo é chamado de Pandora. Sendo um mundo extremamente hostil, onde tudo e todos querem te desviver, e a promessa de um tesouro lendário conhecido como Vault. O desenvolvimento começou por volta de 2005 e 2006, com visual realista e sombrio, parecido com Gears of War. O grande problema era, o jogo parecia genérico demais e não se destacava visualmente. Em 2008, quase 80% do jogo estava pronto, mas a Gearbox percebeu que, artisticamente, ele não tinha identidade alguma. A decisão mais ousada foi mudar totalmente o estilo visual no último ano de produção. Borderlands pegou o loot procedural e FPS cooperativo e juntou tudo no mesmo pacote, com um visual cel-shaded, humor ácido e uma penca de arma esquisita, tendo o sistema de raridade de armas, a individualidade de cada uma e também da introdução de cada personagem com a própria árvore de habilidades e a variação de gameplay. E foi assim, com o sucesso de Borderlands, que 3 anos depois, Borderlands 2 refinou todo, trazendo um dos melhores vilões já feitos até hoje, sendo ele Handsome Jack. Com tudo isso, tínhamos uma base consolidada e um gênero aprimorado, criado e conhecido, talvez ainda por bolha, mas ele definitivamente existia. Qual o ponto de eu falar tudo isso de uma única vez? Como eu disse, Borderlands consolidou uma base, mas ela definitivamente não precisa ser seguida à risca. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que foi graças a essa base que a criatividade e a liberdade se fazem presentes. Sabendo disso, pouco tempo depois, a inovação deu as caras mais uma vez, com Warframe e Destiny, surgindo respectivamente em 2013 e 2014, e foi nesse ponto que o Looter Shooter ficou muito maior. Esses jogos trouxeram a velocidade e a eficiência do farm de itens, cada um com seu mundo compartilhado, contendo raids épicas e cada vez mais oceanos de loot. Passando por esse momento, as expansões de conteúdo de Borderlands, Destiny e Warframe consolidaram os próprios métodos de funcionamento. Porém, como eu disse, a liberdade e a criatividade que mandam em tudo, então é claro que ia ter muito mais coisa, e com isso, muitas exceções. De 2015 até o início de 2019, nós fomos surpreendidos com alguns títulos que tiveram uma boa recepção, mas que foram duramente criticados pouco tempo depois pela soberba das próprias empresas. Em junho de 2017, Anthem foi anunciado, o Looter Shooter que seria publicado pela EA, um RPG em terceira pessoa, onde você poderia utilizar diferentes classes de armaduras conhecidas como Javelins. Cada uma com a sua própria funcionalidade, tendo um mapa limitadamente aberto e com múltiplas atividades. Pelo menos era o que diziam. Por conta da série de problemas que a BioWare teve no desenvolvimento de Anthem, incluindo o lançamento prematuro em 2019, o jogo veio incompleto e recheado de problemas que também foram enfrentados em 2016 com The Division, sendo a repetição obrigatória do conteúdo para tentar ficar mais forte, taxa de drop lendário sendo extremamente baixa, conexão péssima, problemas de performance, desenvolvimento caótico e a falta de clareza absurda no game design. Aliás, a única mecânica interessante do jogo inteiro, que é voar, quase foi removida completamente. Digo isso de forma geral, como alguém que jogou um pouco na época e dropou logo em seguida. E gostava dele, era satisfatório fazer o conteúdo. Mas chegou uma hora que não tinha mais nada pra fazer de novo. Hoje em dia, 6 anos depois, talvez esteja melhor, mas eu não vou ir atrás pra descobrir. Anthem foi um potencial desperdiçado. Em 2020, tivemos Borderlands 3, um lançamento que absolutamente todos que gostaram do segundo jogo estavam esperando. Novas classes, milhares de armas novas, muitas habilidades, veículos e mecânicas nunca vistas antes em Borderlands. Diversos inimigos, desafios de endgame e por aí vai. Tudo isso em custo de uma única coisinha: a história. Lembra do elogio que eu fiz à história e ao vilão de Borderlands 2? Então,
Pega tudo isso e joga no lixo. O que fizeram aqui foi um tapa na cara de cada pessoa que tinha esperança com a história do jogo. Uma dupla de adolescente tiktoker com um poderzinho medíocre e que são tratados como deuses. Os personagens principais do Borderlands 1 e 2 aparecem aqui e são completamente randomizados. Lembra da Maya, a Siren mais legal que já teve, a que randomiza o Haderax com uma build de espinho? Pois é, ela morreu pra tiktoker por causa de uma criança teimosa. Lembra do Zero, que usa a pistola nível 1 do jogo e deleta um chefe por causa de uma única skill? Nesse jogo ele tá no CLT pra Atlas, matando o soldadinho da empresa mais bosta existente. E mesmo tendo dito tudo isso, Borderlands 3 é meu looter shooter favorito em questão de gameplay e mecânica. Quase tudo nele me agrada, exceto a história. Depois da história do Borderlands 3, não tinha mais sentido continuar em Pandora. Os maiores problemas foram resolvidos e o planeta tava por um fio de ser destruído. Não tinha mais nada pra nós lá. Seguindo o final de Borderlands 3, assim que mandamos a Lua Elpis pra longeão de onde a gente tá, o problema é que no meio do caminho, a Lua atingiu uma barreira invisível que escondia o planeta Kairos do resto do universo. E nesse planeta, um cara chamado Timekeeper é o tirano do lugar. Quando eu vi isso, puta que pariu! Mesmo lembrando de tudo que fizeram com a história do 3, eu fiquei contente, eu gosto de Borderlands, então eu vou dar uma chance de novo. Eu só não pensei que eles conseguiriam me animar tanto com o que eles mostraram. O fato é o seguinte: essa é a última chance da franquia continuar viva. Balanceamento, uma renca de inimigo novo, pelo menos 3 grandes vilões diferentes, um deles sendo o Timekeeper e esses outros 2. Finalmente vamos ter a volta da randomização absoluta dos componentes de arma, ou seja, nós vamos ter uma loot pool de aproximadamente 1 bilhão de armas. Balanceamento de drop lendário, mundo aberto, veículo novo, raid bosses, e eu tô falando de lutas contra chefes serem de fato lutas contra chefes. A própria Gearbox reconhece o erro dela do terceiro jogo, e aparentemente também utilizaram da Tiny Tina para resolver esses problemas. E aparentemente a gente pode respawnar o boss in-game. Pra quem não tá ligado, a gente tinha que voltar pro menu do jogo, entrar de novo no save pro chefe reaparecer. Não é à toa que existe um mod pro Border 3 e 2, que simplesmente você aperta um botão e todos os inimigos voltam. Principalmente os chefes, afinal é onde a gente vai farmar. Vai ter uma porrada de cosmético e, é claro, a volta dos protagonistas de Borderlands 3. Cadê o Fleck, pelo amor de Deus, volta pra mim! Ah, e o Claptrap vai estar no jogo também. Nem os devs queriam ele, cara. Eu disse tudo isso. Quer dizer que eu vou fazer a pré-venda do jogo e fazer conteúdo, né? Mas nem fodendo. Mas eu não garanto nada. A versão base do jogo tá quase R$400 e, sinceramente, eu não acho que esse jogo valha tudo isso. Porém, acima de tudo, eu ainda acredito que o Borderlands 4 pode sim abrir a janela do gênero looter shooter de novo e fazer com que essa nova geração consiga ver o quão longe esse gênero pode ir. Voltando pro jogo, nós também teremos as vaults presentes, mas aqui elas vão funcionar de um jeito completamente diferente, como um desafio de verdade e não como no Border 3 que a gente entra pra pegar um item de história com 2 bolzinhos vermelhos e sai, ou seja, eles trarão a ideia de que um vault de fato é uma prisão para criaturas extremamente poderosas. Dito isso, eu tô super hypado pro jogo e eu espero que seja sensacional, mas sempre com o pé atrás. Tem muita coisa que eu queria falar mais, mas eu acho que nesse ritmo eu ia mudar o rumo do vídeo. Enfim, se você não me conhecia, eu me chamo Bala. Se você já me conhecia lá no canal do Tortuga, eu sou o narrador. Sei que já fazem 12 meses desde o último vídeo desse canal, e eu não posso garantir nada, mas eu vou tentar fazer mais conteúdo pra cá. E quero te agradecer por ter visto esse vídeo até aqui, e eu gostaria de pedir gentilmente o seu compartilhamento. Ah, e spoiler, o próximo vídeo vai ser de